Joia, gente, agora sim. A luz tá boa, o áudio tá bom? Tá tranquilo? Tá? Vamos orar então. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado pela Claudete que mais uma vez está aqui. Quero te agradecer, Senhor, por cada irmão e cada irmã que o Senhor está trazendo para participar dessas aulas, seja presencial, seja no tempo posterior. Oro para que a palavra que o Senhor vai estar ministrando aos corações, ela possa frutificar 30, 60 e assim por um. Oro para que haja entendimento. Oro, Senhor, pelo espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, e que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que o Senhor tem por nós, que foi desde a fundação do mundo, Senhor, é revelado nos céus e agora também na terra em Cristo Jesus. Fortalece, Senhor, cada coração que vai estar assistindo aqui. Oro para que o Senhor traga-nos o discernimento, o apontamento para o nosso dia, para o nosso momento, para o nosso tempo, aquilo que precisamos. E ora ainda, para que nós tenhamos um tempo de revelação, Senhor, por favor, que a tua palavra seja frutífera nos nossos corações e nós um terreno fértil para ela. E ora ainda, que o Senhor venha guardar tudo que é nosso. Guarda nossas famílias, guarda nossas finanças, guarda, Senhor, os nossos relacionamentos, guarda tudo aquilo que leva o nosso nome em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos revista da tua armadura, nos dê clareza, nos dê uma mente tranquila e que nós permaneçamos concentrados naquilo que o Senhor tem para nós. Por favor, que a tua palavra frutifique a 30, 60 e a 100 por um e que nós sejamos multiplicadores dessa verdade. Em nome de Jesus, abençoa nossas famílias e eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, Claudete? Amém. Amém, amém, amém. Então, olha só, nós vamos introduzir o módulo hoje e esse é um dos módulos que eu não vi a hora de começar, porque é um dos assuntos que eu mais gosto e quando é assim, aí a coisa vai, sabe? A questão da questão sacerdotal, mas não na questão onde todo mundo fala que nós somos reis e sacerdotes, e isso aí a escritura é muito enfática, mas quando fala-se de sacerdócio no meio religioso, as pessoas tendem a associar duas formas, quando muito três. Quais são elas? O homem como sacerdote da tua casa e o homem como sacerdote na igreja. Porém, nunca houve mudança ou separação de posicionamento em lugares. Você é o que você é em todos os lugares que você vai, porque a sua identidade não muda de lugar para lugar, a sua identidade é a mesma. Então, eu e você, nós somos reis e sacerdotes, tanto na questão da casa, quanto na questão da igreja, no trabalho, no dia a dia, isso não muda. Então, eu quero trazer uma visão expandida e, ao mesmo tempo, não ligada ao contexto histórico, porque muita gente traz o assunto histórico, Israel era assim, o que aconteceu assado. Eu vou pegar o histórico, mas eu vou trazer para a aplicação prática. Eu vou trazer para uma visão de mundo sacerdotal, que é quando você começa a ver tudo à sua volta como algo a ser administrado, porque no final das contas, tudo é energia. Eu quero puxar para essa essência espiritual, porque nós não somos o que nós vemos, nós somos o que nós somos por dentro. Nós somos quem o Senhor disse que nós somos. Então, há muita diferença entre o que nós somos e o que entendemos sobre o que somos. E aí causa um problema, muitas vezes, que as pessoas elas acham que são aquilo que vivem, ou que sentem, e não é bem assim. Então, essa introdução que eu estou dando aqui, a gente vai conversar, e eu quero usar 3 textos do Novo Testamento primeiro, para depois a gente começar a entrar em algumas questões aí. Então, qual é o tema da aula de hoje? Nós vamos falar um pouco a respeito do sacerdócio levítico e a diferença que existe entre o levítico e o sacerdócio de Melquisedeque, que é o que Yeshua veio trazer. Então, qual é a diferença? Como que funciona? Que linhagem é essa? Né? Nós vamos entrar nessa questão aí, nós vamos ter pelo menos umas 4 ou 5 aulas também, como foi a questão de bênção e maldição. Então, vamos lá. Onde a gente vai começar agora? Apocalipse. Antônio, por que você vai começar por Apocalipse? Porque Apocalipse é um livro atemporal. Então, ele foi verdade, ele é verdade e ele será verdade. Ele não muda, ele é um livro contínuo, ele é um livro constante. Então, o que é já foi, disse Salomão. O que há de ser, também já foi.
E Deus pedirá contas do que se passou. Então, de tempos em tempos, a verdade se renova, mas ela não muda. Até aqui, beleza? Sim. Beleza? Então, vamos seguir. Livro de Apocalipse, capítulo 1, lá no versículo 6. O texto diz assim: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, olha que interessante. Aqui diz reino e sacerdotes. Aqui não diz rei, aqui diz reino. Então, isso é muito importante, porque é um detalhe que às vezes não passa claro para todo mundo. Então, Apocalipse 1:6 nos constituiu, ou seja, nós somos colocados nessa posição de reis, ou melhor, reino e sacerdotes. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que antes de ser rei, eu sou reino. E o que um reino faz na prática? Ele recebe um rei. Não existe um reino sem um rei. Então, o reino, ele precisa ser receptor o reino precisa ser receptor de um rei. Tem que haver um rei ali. Só que nesse contexto não é só isso. Eu sou um reino e um sacerdote. Olha que coisa interessante. Então significa que em mim habita um rei e esse rei, ele governa a minha vida e ele me dá a condição de ser sacerdote. Então eu preciso entender agora um pouquinho sobre o sacerdócio. O que é ser um sacerdote? Vou abrir a pergunta para você. Claudete, no seu conhecimento hoje, o que é ser um sacerdote? Use as suas palavras, não tem problema. É você. É você, através de Jesus, né, que habita em nós governarmos. Porque se ele habita em nós, eu acho que é isso. Então, governo é questão de reinado. O rei governa. E o sacerdote? Ai, não sei explicar. Não tem problema. A ideia é justamente isso. Aqui é aprender. Então, ou qual é o papel? Eu vou colocar um dos principais, porque todos os papéis sacerdotais são importantes. A escritura no Antigo Testamento, ela dá base. E no Novo, ela revela a expansão disso. Então, ele está dizendo que no Antigo, por exemplo, no Antigo Testamento, você não vai ver a questão sacerdotal específica em paternidade, você não vai ver específica em isso e em aquilo. Você vai ver Deus falando de uma tribo, num primeiro momento, que descende de Abraão, e que dela, lá em Malaquias, tá? Estou resumindo bastante, tem muita coisa, mas vou resumir aqui. Lá em Malaquias, a palavra vai falar assim que da boca do sacerdote devem os homens buscar instrução. Então, basicamente, o que é um sacerdote? É aquele que tem instrução e passa ela. Isso é um sacerdote. Então, veja, eu sou um rei e eu sou um sacerdote. Eu governo com o que eu sei e ensino as pessoas a governarem. Mas, antes de ser o rei, eu sou um reino. Pode falar, Claudete. Uma pergunta. Porque todos nós somos reis e sacerdotes, mas tem aqueles que são chamados para ser sacerdotes, né? Igual você é um sacerdote que foi escolhido para, né, para cuidar do povo, tipo, igual um pastor, tipo um pastor. Você quer Qual saber a a diferença diferença? entre pastor e sacerdote, por exemplo? É isso que Não, você pergunta? qual a diferença de que todos nós somos reis e sacerdotes, mas tem aqueles que são levantados para falar com o povo. Sim, aqui no caso, nesse primeiro momento, essa pergunta sua, ela ficaria mais clara se ela fosse feita lá na frente, mas eu vou adiantar aqui a sua pergunta, a sua resposta. Porque primeiro nós somos reino, né? E, na verdade, eu me precipitei falando de rei antes de falar de reino, então a responsabilidade foi minha. Mas o grande ponto é que ninguém é rei sem ser reino. Porque a oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Porque se o reino não vem, o rei não vem. E se o rei não vem, não tem uma vontade santificada, que é a vontade do rei se cumprindo. Você entende?
Então precisa ser reino antes. Só que esse reino, ele vem por meio do Jesus. Então, onde eu quero chegar? O rei, ele só vem quando há o reino. Então, primeiro nós somos reis e sacerdotes. Por que sacerdotes nós já somos? Porque já existe a instrução da Torá. O sacerdócio levítico, ele é aquele que trouxe o ensino. Deus deu os oráculos para eles. Eles trouxeram o conhecimento. Lógico, teve Abraão, Isaac e Jacó, que antes andaram, Noé pisou na terra, os demais, né, dos livros apócrifos. Mas eu quero dizer o seguinte, a lei foi revelada mesmo e tornou acessível à maioria dos hebreus quando Moisés recebeu a revelação no monte, que desceu as tábuas. Então, dali para frente, Moisés foi um grande instrutor, embora ele não oficiou sacerdotalmente no sentido prático, ele trouxe muito conhecimento do povo. Então, Moisés era sacerdote, era profeta, mas ele não, como é que fala? Ele não se movia nesse sentido como moviam-se os levitas. Porque quem ficou como sumo sacerdote, por exemplo, foi Arão, que era irmão dele. Pode falar. Porque ele não sabia falar, né? Aí Deus colocou o irmão dele, não foi isso? Para falar sim, mas a palavra fala que Deus só falou face a face com Moisés. Então, Moisés era o cara do ensino. A palavra ainda chega a dizer em Êxodo, né? Se você estiver lendo as paraxás lá, você vai ver. As paraxás dessa semana vai falar assim, que Deus separou Moisés por Deus e Arão por boca. Então, Moisés era como se fosse Deus falando na terra. De tamanho assim a responsabilidade que Deus deu para ele. Então, Moisés, ele tinha um nível sacerdotal totalmente diferenciado. Né? Ele não era nem sumo sacerdote. O sumo sacerdote foi o irmão, que Deus levantou a partir dele. Mas tanto Moisés quanto Arão eram da tribo de Levi. Aí você vê que é a tribo sacerdotal. E da onde nasceu a tribo de Levi? A tribo de Levi nasceu do dízimo de Abraão. Eu não sei se você vai lembrar do estudo de batalha espiritual nível 1, mas lá, quando Moisés Quisedeque, eu ia falar, né? É tudo errado. Lá, quando Melquisedeque cruzou com Abraão, ele abençoou Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo. Deus havia cortado o relacionamento com Abraão, porque Abraão tinha levado Ló e Deus mandou não levar. Aí, quando aconteceu o resgate de Ló e essas coisas, que Abraão tinha vencido a guerra, a palavra fala que saíram duas pessoas em direção a Abraão, Melquisedeque e o rei de Sodoma. Eles se encontraram lá, só que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Melquisedeque com pão e vinho abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Nessa hora, lá embaixo, em Gênesis 15, a escritura vai dizer assim, então veio o Senhor, então o Senhor falou a Abraão. Então o que aconteceu? Quando Abraão honrou Melquisedeque com o dízimo, Deus voltou a falar com ele. Porque veio um homem que tinha a voz de Deus na terra e ele foi honrado. Então a voz acessou Abraão. O que Deus prometeu para Abraão ali? Vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. E aí, porque foi o que Abraão precisava. Aí lá na frente, Gênesis 17, Sara ficou grávida. O que trouxe isso para Abraão foi o dízimo dele. Porque Deus tinha cortado o relacionamento com ele. Então, olha que legal. Quando você está com um relacionamento quebrado com Deus, Deus vai enviar um sacerdote para a tua vida. E se você não reconhece, você não recebe a voz de Deus para Deus voltar a falar com você. Porque tem gente que Deus não fala faz tempo. Então, o que restaura a voz de Deus, Claudete, é o dízimo. Por isso que o diabo bate tanto nesse aspecto. Porque não é só você entregar, é você entregar para o sacerdote que Deus enviou. Então, não é todo mundo. A palavra fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, Deus tem os sacerdotes dele, mas não são todos que querem que são sacerdotes. Porque Deus rejeita alguns. Oséias, capítulo 6, verso 4 6, né? Meu povo é destruído porque falta conhecimento. E aí, tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Mas fala aí. É engraçado isso que você falou, né? É verdade, porque às vezes as pessoas elas oram, né, para Deus falar com elas e Deus envia. Deus envia alguém, né? Levanta alguém, né? Um sacerdote. Aí elas não acreditam. Elas rejeitam. Não é? É muito sério isso, né? Sim, Muitas pessoas perdem, né? De crescer, né? De avançar por causa disso, né? Elas é o que você ensina, né, no curso sobre o santuário, né? E se você não tiver, né, um relacionamento com o Senhor, né, você vai rejeitar as pessoas.
que ele envia. Isso é muito sério, né? E aí o que é legal, Claudete? Porque falando isso, né, eu vou até ter que voltar lá em Hebreus, vou falar rapidinho. O que a palavra vai falar? Não sabe não. Não ficar em Apocalipse. É só para eu fazer uma conexão, porque a gente vai chegar em Hebreus depois. Mas é só porque tem relação com o tema, eu vou adiantar isso aqui também. Na Hebreus capítulo 7, a palavra fala uma coisa a respeito de Abraão. Porque o assunto de Hebreus 7 é o sacerdócio de Melquisedeque, mas diz quem recebe dízimo lá. Você vê que a menção do dízimo vem aqui. Então, olha só. Hebreus 7,4. Considerai, pois, como era grande esse aqui em Abraão, o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, dízimos do povo, ou seja, é uma ordem dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Então, você vê, tanto a tribo de Levi descendia de Abraão, quanto os irmãos têm que pagar dízimo para a tribo de Levi. É o que ele está falando aqui. Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, olha que interessante. Abraão, ele não era pai na época. E aí, o que acontece? Deus envia Melquisedeque e Abraão, como pai daquele que gerou Levi e os descendentes, entrega o dízimo para ele. Agora, olha essa leitura aqui que interessante, né? Melquisedeque abençoou aquele que tinha as promessas. Verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, olha só o que ele está falando. Melquisedeque era superior a Abraão. Está falando aqui no texto. E diz assim, aliás, aqui aonde? Né? Ele está falando aqui, ó. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Onde é aqui? Levi. Porém, ali, Melquisedeque, que é a segunda informação dele, aquele de quem se testifica que vive. Então olha só, em Levi, quem recebia era somente os levitas. Mas em Melquisedeque, quem recebe é o próprio Messias naquele homem. Então eu estou entregando o meu dízimo para o Messias na vida do sacerdote. É o que ele está falando aqui, ó. Aliás, aqui, verso 8 de Hebreus 7, homens mortais que recebem dízimos, que é na tribo de Levi. Porém, ali, que é em relação a outra tribo sacerdotal de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Então, isso aqui é muito profundo, porque Abraão não era pai, só que Abraão, ele teve Levi. Então, veja, se Abraão era quem gerou Levi, que é antes do sacerdócio, ele, para gerar Levi mesmo, ele teve que entregar. Deixa eu corrigir a rota aqui, que já saiu da ideia. Abraão, para ele ser pai, ele honrou a voz de Deus na boca de Melquisedeque. Aí Deus falou com ele, e Deus prometeu para ele um filho. Só que Levi veio de Abraão. Esse Levi lá na frente foi receber dízimo. Só que como Abraão é a origem de Levi, esse mesmo Abraão pagou dízimo para Melquisedeque. O que ele está falando aqui? Que a linhagem sacerdotal do Antigo Testamento, ela pagou o dízimo em Abraão para Melquisedeque. Mostrando que quem é antes da geração é quem recebe e tem poder de santificar o dízimo. Você entendeu o que eu falei? Mais ou menos. Eu vou tentar aqui, porque veio seta na minha mente aqui, me embaralhou, mas eu vou falar de novo, porque até aqui estava normal. Eu vou ler o verso 9 de novo. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Esse é o verso 9 de Hebreus 7. O que ele está falando aqui? Qual que é o contexto? Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, ele está dizendo que Levi, na pessoa de Abraão, pagou para Melquisedeque. Por que ele está dizendo isso? Porque Abraão, ele é aquele que gerou Levi. Só que Levi ainda estava em Abraão quando Abraão pagou o dízimo. Então, é como se Levi tivesse pago o dízimo por meio de Abraão. Ele está comparando a diferença de grandeza das ordens sacerdotais. Antes de nascer Levi, era Abraão. E esse Abraão, qual gerou Levi, pagou para Melquisedeque, porque o menor é abençoado pelo maior. Então, Melquisedeque tinha uma linhagem superior à linhagem de Levi, que viria de Abraão lá na frente. E é isso que está sendo evidenciado aqui. E por que isso é importante? Aí eu tenho que continuar lendo Hebreus. E aqui eu vou chegar aqui, por exemplo, eu vou pular direto para o verso
10 aqui, ó. 9 de novo. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, olha que interessante. O que está sendo questionado aqui? Já que o sacerdócio levítico estava bom e era tudo desse jeito, por que Deus levantou outro? Porque Jesus ele é classificado segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Por que Deus mudou? É essa a discussão de Hebreus. O livro de Hebreus, ele gira em torno disso, e esse aqui é o coração do assunto, que é o que separa uma coisa da outra. Eu já, eu já li sobre essa parte, mas eu não entendi. Não, mas você vai entender. No decorrer desse curso que você vai entender, e você vai ver o tanto que isso é fenomenal. Agora, o que é legal? É que nem esse curso, Claudete, esse aqui, ele é profundo. Então, é uma coisa que realmente no começo pode ser meio assim, talvez tenha que assistir de novo, de novo. E como você pegou o curso nível 1, eu recomendo você assistir lá também, que eu falo um pouco disso lá. Aí pode te dar até mais base, porque lá eu vou focar no aspecto do dízimo e Melquisedeque. Aqui eu vou focar mais no sacerdócio. Então lá eu foco mais no dízimo, aqui eu foco mais no sacerdócio, entendeu? Então eu recomendo que você depois dê uma olhada de novo. Fala. Eu não tenho mais acesso lá. Sumiu. Ah, já perdeu o acesso? Ah, eu acho que é por um ano, Claudete. Já sumiu. E você tinha falado que era vitalício. Não, eu vou te devolver, é verdade. Algumas pessoas foi vitalício, mas depois eu tirei. Eu vou pôr o seu de volta, porque é verdade, eu falei mesmo. Algumas pessoas. Eu vou corrigir o seu. Você me lembra depois, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Vamos seguir aqui o assunto. Na verdade, esse Hebreus, eu só entrei aqui um pouquinho, porque tem diferença. Vamos falar disso daqui a pouco. Deixa isso aí no gancho aí, porque eu tenho que voltar com você lá para Apocalipse, que é a base aqui da nossa conversa. Então, primeiro nós somos reino e sacerdotes. Todo reino recebe um rei. Quem não é reino não pode ter um rei, não pode ser rei também. Então, agora nós vamos para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, lá no versículo 10. Eu vou ler o 9 também para dar contexto, tá? Apocalipse 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino, de novo, sacerdotes, sobre a terra. Então, olha que coisa interessante. Segunda vez que fala de ser reino. E a maioria só fala sobre ser reis. Então, o que isso está me ensinando, Claudete? Que primeiro eu tenho que receber para depois oficiar. Eu tenho que receber para depois trazer para fora. Então, não é só fazer. Tem o tempo da recepção. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora, um outro verso. E agora é lá em Apocalipse no final, no capítulo 20. Capítulo 20. Lá no versículo 6. Aí o texto fala assim, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Só que ele fala de sacerdotes. Consegue ver aí, né? Só que ele fala de sacerdotes. Então, o que é interessante aqui, Claudete? Que esse aqui é o livro da conclusão dos séculos. Então, veja que os reis e sacerdotes permanecerão, mas é como se fosse um estágio. Reino, reis, sacerdotes. Reino, reis, sacerdotes. Primeiro você recebe. Para você se tornar rei, porque a palavra é sempre rei sacerdote antes. Rei sacerdote, não é sacerdote e rei. Então, primeiro você tem que conquistar a coroa e depois o sacerdócio.
Aí você entende, isso aqui é forte, estou te falando. 1 Pedro, capítulo 2, lá no versículo 9. Talvez você já está cansada de ouvir esse verso aqui. Não sei se você vai lembrar, mas a hora que eu ler, você vai lembrar. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, o que nós somos? Raça eleita, sacerdócio real. O que é um sacerdócio real, Claudete? Por causa de Jesus, não é? Ó, tudo bem, é por causa de Jesus, mas vamos lá. O que é ser um sacerdócio real? Vós sois, tá falando da gente, vós sois raça eleita, sacerdócio real. O que você acha que é? Que nós somos da família celestial. Sim, mas tá faltando um detalhezinho aí. Não tá Porque nós, errado, só tá... porque nós somos um sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? O que é um sacerdócio e o que é um sacerdócio real? Que nós temos um reinado. Vamos lá, eu vou responder. O sacerdote, ele é responsável pela instrução, lembra que eu falei? Agora, o sacerdote real, ele é um sacerdote rei. Ele tem o governo e a instrução. Então, não é só mexer com a energia, é autoridade para determinar aquilo. Isso é governo. Então, para eu ser com Deus reis e sacerdotes, eu preciso primeiro ser um reino, porque o rei tem que vir aqui, me forjar por dentro, me fazer vencer as etapas de provação, para que eu receba a coroa da vida. Agora sim, rei e sacerdote. Então, enquanto eu não venço, eu não recebo a coroa, ainda que eu já seja rei e sacerdote. Só que eu não tenho o reconhecimento do exercício. Então, os demônios não vão me respeitar, a natureza não vai me respeitar. Por quê? Porque eu ainda não tenho instrução, não sei ainda o que eu deveria saber e nem me tornei com o que eu sei, o que eu deveria ser. Então, à medida em que você cresce, você amadurece, essa palavra que você sabe, ela tornou você aquilo. Então, ela não só ensinou você. Por isso que não é vocês saberão ser reis e saberão ser sacerdotes. É vocês são. Porque o conhecimento de Deus, ele torna você. Ele não ensina você. Então, primeiro reino. Aí sim, Deus vai me testar. Por quê? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele vai selecionar os que vão governar. Compreende? Essa parte eu entendo. Então, é nesse aspecto. Então, o maior desafio é que todo mundo fala as coisas no literal como se todo mundo fosse e estivesse pronto para algo. E não é bem assim. Deus trabalha com processo. O próprio Jesus ficou 30 anos em silêncio para um ministério de 3 anos e meio. Você quase não ouve falar do Senhor na palavra, assim, no período em que ele estava na Terra, né? Você ouve só dos 30 anos para frente, praticamente. E uma vez que ele foi lá na casa do pai dele lá, que os fariseus ficaram impressionados dele. É que Mas existe tempo, né, de preparação, né, e preparação. depende também do nosso esforço, né, da nossa busca. Perfeito. Então é uma coisa de mão dupla. O senhor dá e você responde. Se você não responde, aí não adianta. Então, onde a gente precisa chegar aqui nesse contexto é que primeiro nós somos reino, depois reis e sacerdotes. Então, não basta dizer que você é rei e sacerdote, porque se eu te ensinar o que isso faz e você não se tornar como que eu te disse, você não vai ver os resultados do que você é. E aí é um problema, porque as pessoas entram em crise. Por quê? Não é porque as coisas não dão certo, é porque não sabem quem são. Porque se soubesse, entenderiam que Deus trabalha com processo. Não, ninguém nasce adulto. Entendeu? Nenhuma árvore nasce crescida dando fruto. Então, tudo tem o seu processo, e o senhor não pula etapa. Tudo que pula etapa é perigoso. Também não existe atalho. Não existe. Com Deus, com Jesus é caminho, não é atalho. Agora, tudo que te poupa de sofrimento é diabólico. O que Jesus recebeu de Satanás como tentação? Ó, tudo isso eu te darei se prostrado e me adorar. Você precisa ir para a cruz, não. Eu te dou. Isso aqui eu ganhei, eu te dou. Jesus não. Falou, eu vou, né? Retiro de Satanás porque está escrito.
Moral da história, foi, morreu, pagou o preço, ressuscitou e falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora Deus, além de ter dado para ele na terra, deu no céu também. Então, depois que você vence, você recebe o galardão completo. Quer pular etapa, vai receber só o que o diabo te dá. E ele só pode te dar uma coisa limitada. Então, aqui, nós vamos entrar numa das aulas, depois nós vamos entrar na questão sacerdotal do mal, aí nós vamos entrar, fazer estudo de caso. Claudete, as aulas vão ficar legal, viu? Eu trouxe alguns vídeos para a gente comentar, falar alguns segredos. Quem assistir, adquirir esse curso aqui vai ficar maravilhado, porque eu vou mostrar lá na frente algumas coisas a respeito de como as trevas trabalham, mas falando para vocês o que está acontecendo ali. Porque uma coisa, às vezes eu jogo um vídeo ou outro lá no grupo, né? Professor, o que você acha? O que você acha aqui? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E lá eu falo uma coisinha ou outra, mas ali não. Ali nós vamos estudar. Por que isso aqui? O que é isso aqui? O que está acontecendo? Qual que é a lei que ele está usando? Por que algumas pessoas têm resposta na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé? Por que acontece lá e não acontece fora na igreja? Nós vamos trazer respostas assim para as pessoas. Então vai ser fantástico. Viu? Esse aqui eu acho que vai ser o mais legal dos módulos. Então, pode ligar o coração, nós vamos ter vídeo, depois eu vou estar colocando, assim como eu coloco o livro da Isca de Satanás no discipulado, eu vou colocar uns vídeos pra gente assistir, nós vamos conversar junto, explicando o vídeo, vai ser bem legal. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, agora que nós entendemos que a questão é ser reino e depois sacerdote, nós vamos agora voltar para Hebreus e vamos lá para o capítulo 7, versículo 11. Hebreus, capítulo 7, verso 11. Vamos conversar de novo. O texto fala assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante sacerdócio levítico, nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ah, essa parte é top, hein? Nós vamos entrar aqui agora. Porquanto se testifica, tu és para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Ah, agora o assunto vai começar a ficar legal. Porque qual é a diferença, então, entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque? Primeiro, a origem da tribo. O sacerdócio levítico descende de Abraão, tribo de Levi. O sacerdócio de Melquisedeque, ele veio também de Abraão, porém por meio do dízimo entregue a Melquisedeque. Aí você fala, como assim, Tony? Sara era estéril. Quando Abraão entregou o dízimo, Deus deu a palavra para ele. Você vai ser pai. E não vai ser o Damasceno Eliezer que vai ser o seu herdeiro. Eu vou te dar um filho. E Sara era estéril. De repente aparece a visita na casa de Abraão, chegam os 3 anjos, e quando esses 3 anjos chegam, falam para Abraão que Abraão ia ser pai, e Sara ri. Lembra da história? Aí os anjos perguntam assim, por que Sara está rindo? Né? E aí, moral da história, o filho vai chamar Isaac. Então, o que acontece? Foi por causa da honra que Abraão entregou. Então, ele recebeu uma linhagem sacerdotal. Então, desse sacerdócio levítico, ou melhor, desse sacerdócio de Melquisedeque, Deus deu para Abraão uma linhagem natural. Porque ele não podia ser filho, não podia ser pai. Então Deus deu uma linhagem sacerdotal natural que veio só lá em Jacó. Porque Jacó teve 12 filhos e um deles foi Levi. Então Deus deu Abraão, deu Isaac e Jacó. Só que manifestou mesmo foi em Jacó. Tá? Eu vou só andar mais um pouquinho e já te dou espaço. Então, o que acontece aqui, Claudete? Nesse tempo, nessa questão aí, a honra, ela canalizou para Abraão esse direito.
e deu para ele essa linhagem terrena. Só que também foi prometido a Abraão um descendente no qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. Deus prometeu isso para Abraão. E aí veio o Messias. Ele veio transicionar o sacerdócio. Por quê? Porque ele duraria para sempre e agora ele traz a linhagem oficial sacerdotal, que é a linhagem de Melquisedeque. Então, no Messias, Jesus vem devolver a vida que o sacerdócio levítico não tinha direito porque não tinha justiça. Então, quando Jesus veio, ele veio nivelar, ele veio resolver isso, tipo, trazendo uma ordem sacerdotal diferente, tanto que um dos últimos atos que acontece antes de Jesus ser crucificado é Anás chegar, quando ele fala, Jesus dá uma resposta lá, aí Anás vem e rasga a veste de sumo sacerdote dele. Quando ele rasga ali é onde Jesus rompeu, porque Deus estava trocando a linhagem sacerdotal. Então, é forte, quando você vai entendendo. Aí, Jesus foi para a cruz, venceu, Deus validou a justiça nele, e agora sim, no Messias, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Só que para você se tornar, você começa na linhagem levítica. Você começa pela lei levítica, até que a justiça comece a tragar a morte pela vitória em você. 1 Coríntios 15, lembra? Ele fala assim, tragada foi onde está o morte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado não deixava a vida se expandir no homem. Aí Jesus venceu isso. Então, como ele venceu, agora a lei que tinha problema, né, que a gente está falando no texto aqui, ó, Hebreus 7, lá no versículo 11, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também a mudança de lei, porque aquele de quem as palavras são ditas, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo de qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Aí ele fala no 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E no 18, né, antes. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, olha que interessante. O que é a ordenança? Fala da ordem. Ele não está falando de ordenança como algo que Deus mandou, mas de ordenança como ordem sacerdotal. Então, agora a lei mudou. É o que ele está dizendo aqui. Verso 12, pois quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Aí você fala, mas como assim? Então não é mais Torá, não é mais mandamento? Que história é essa? Como assim mudou a lei? Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai explicar que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lembra dessa passagem? Romanos capítulo 8, verso 2. Aí a palavra ainda vai dizer lá no verso 3, porque Jesus, né, vindo para a terra em semelhança de carne pecaminosa, porém sem pecado, ele quebrou, ele rompeu, ele venceu essa etapa para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Lembra que eu falei mandamentos, estatuto, preceito? O preceito é a aplicação da vida dentro do homem. Então agora, pela justiça de Cristo, a lei se cumpre no externo, se cumpre dentro. Então agora, o sacerdócio de Melquisedeque, ele é transicional. Só que tem um detalhe, Claudete. E aqui esse aqui é o pulo do gato, como fala um amigo meu aqui. O dia que eu entendi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. Como que Jesus fez essa transição? Porque ele não era da tribo de Levi, mas ele estava sujeito à lei levítica. Quando ele venceu, como que ele venceu? Foi quando ele ressuscitou dentre os mortos. Então tem um segredo aqui. O apóstolo Paulo, ele foi tão profundo nas revelações dele, segura Hebreus aí e vem comigo lá para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3,
Lá no versículo, vamos pegar aqui a partir do versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Eu vou ler aqui, ó. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então ele está dando como que você entra nesse conhecimento. Você vai perder, e vai perder muito, ou melhor, vai perder todas as coisas. Esse é o padrão de Paulo, mas presta atenção aqui. Cadê? Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui, Claudete, o que é justiça própria? É a pessoa que usa a lei para justificar sua conduta. Então, por exemplo, a palavra diz que eu devo, exemplo, né, eu devo guardar o Shabat. Aí eu leio lá no Novo Testamento, que é uma tradução errada, que diz que Jesus violava o sábado. Jesus violava o sábado e eu não posso. Então, a pessoa pega a palavra de Deus, pega outra coisa que justifica a conduta dela, pela mesma palavra, para poder trazer uma justiça. Então, isso é justiça própria. A pessoa querendo usar a palavra para justificar suas ações. Compreende? E isso no nível da palavra, porque tem as outras coisas. Tudo que eu faço por causa disso, por causa disso, por causa disso. Justiça própria. Tudo que se justifica é justiça própria. Agora ele fala aqui, ó, verso 9 de novo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. Então, quem é Cristo, Claudete? É a unção de dentro, é o Messias. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, olha só, eu preciso ter algo dentro de mim que me conecte ao Senhor, não só uma informação, porque a unção é aqui, ó. A unção é o Cristo, é o Messias. Então, a unção habita em mim. Então, ele está dizendo que é pela fé em Cristo, não é em Jesus. E eu faço essa separação porque existe a revelação para me trazer o Cristo. Não basta eu saber a Bíblia. Vamos ler a Bíblia o ano inteiro? Não. Porque você não tem que ler a Bíblia toda. Você tem que meditar na palavra para Deus falar contigo e ele te encaminhar pelo percurso. Para você descobrir quem você é. Porque você pode estar perdendo tempo lendo a Bíblia inteira. Sabia disso? Não, ele lê a Bíblia 330 vezes. É um carnal ainda, bifão. Grande coisa. Tem gente que lê a Bíblia inteira e não muda. Entende? Então, o segredo é meditar na palavra. É você ler e ver. Nossa, tem uma coisa que me chamou a atenção. Fica ali. Ora, lê o contexto, entende ali, porque é ali que o Senhor vai falar contigo. E é isso que muda a tua vida. Então, muita gente fica afobada e fazer, mas tem que encher, tem que ler, porque o povo não perece falta de conhecimento. Mas não adianta ler Bíblia e depois não gravar nada. Sabe? Então, você tem que se dedicar no que você faz. Eu já li a Bíblia inteira umas 2 vezes, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em caminhar para onde o Senhor me mostra. Sabe? E aqui sim. Quer falar uma coisa? Posso seguir. Não, isso é verdade purinha que você falou, porque eu já fiquei, né, num capítulo e falar, Senhor, fala comigo, fala comigo. E ele me trouxe a revelação daquele capítulo, então eu acredito nisso também. Porque senão é só informação, né? Eu posso ler a Bíblia toda e não ter uma revelação. Porque eu não meditei, tipo, vou ler toda a Bíblia, igual eu já passei por isso na igreja, mas aí se perguntava para as pessoas, não lembrava mais nada. Nada contra quem faz isso, mas eu, quando vou ensinar o povo que está com minha responsabilidade, eu falo, não faça isso. Vá buscar, vá conhecer, vá se encher do Senhor. Se você entender um capítulo da Bíblia e entender mais nada, tá ótimo, porque você leu e entendeu alguma coisa. Agora, se você lê a Bíblia e não entender nada, aí você está no prejuízo. Entendeu? Eu vejo assim. Mas vamos seguir aqui? Podemos seguir? Podemos? Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora, olha, por quê? Para conhecer, né, para o conhecer e o poder da sua ressurreição.
e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ah, agora tem um mistério aqui. Então, para eu chegar na medida em que eu preciso, e nele fala, eu vou ler o 9 de novo, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. Ou seja, não é pelo quanto eu obedeço, senão mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, o que é a fé? A fé é a substância de Deus em mim. A fé é a minha nova natureza. A fé é tudo novo que Deus fez para que eu possa me conectar a Ele e expressar a minha obediência viva a Ele. O que é uma obediência viva? É aquela que no percurso da morte, ou seja, da dificuldade, da vontade de não fazer, das contrariedades, eu continuo fazendo, até que chega uma hora que a minha vontade transiciona da morte para a vida. Quando? Quando aquilo que eu odiava eu passo a amar. E aquilo que eu amava, passo a odiar. Você compreende? Essa é a transição da vontade. Então, como que você sabe que você está crescendo em obediência e avançando em direção ao Senhor? Quando você vê que aquilo que era difícil, hoje você vai fazendo natural. Então, começa assim, é difícil, daqui a pouco fica neutro, daqui a pouco fica prazeroso. Quando o que era difícil fica prazeroso, ali você conquistou a tua alma. E esse nível de conquista é o que dá galardão. Porque qual vai ser o galardão que nós vamos receber na eternidade? Isso aqui é um presente para você e para quem assistir a aula depois. Qual é o nosso galardão na eternidade? É tudo aquilo que a gente salvar da gente. Então, cada área da nossa vida que você salva e conserva, o que é conservar? Porque o diabo vai tentar pegar de volta, vai tentar te pegar peça, um monte de coisa, e vai tentar pegar de volta. E aí o que acontece? Tudo que você manteve aqui, você recebe lá. Por isso é importante o desenvolvimento aqui, porque o meu galardão está aqui, não está lá. Por quê? Porque o que eu venço aqui, a hora que eu vou para lá só acontece, porque eu já venci a batalha. Quando eu vou com a batalha vencida aqui, lá é a vitória certa, Claudete. Aí todo mundo quer vencer lá fora. Não, mas é muito difícil. Note uma coisa, tudo que para você é muito difícil, isso é princípio geral para todo mundo, tudo que é muito difícil é zona de guerra. Zona de guerra, é purinha. E isso para mim é cada dia mais claro. E eu me pego caindo nas coisas que eu ensino. Eu falo, meu Deus, eu sei disso, como é que eu entro nessa? Não, mas aí o Senhor me abre, fala, porque não é por você, é por mim. Tipo, não é por força nem por violência. Então não basta eu fazer as coisas, eu tenho que me encher do Senhor, Claudete. A gente não tem poder para vencer isso sem Ele. Sabe? E esse é o grande desafio, porque aquele que está de pé, que vigie para que não caia. Então, não é porque eu estou em pé que eu vou ficar sempre em pé. A gente nunca sabe, e o diabo, ele é sutil. Ele é sutil. Ele vai testando pegar as pessoas, ver onde você reage, para ele focar mais ali ou não. Sim, porque, né, por mais que você tenha conhecimento, que você já venceu várias etapas, a palavra diz, né, sem mim nada vocês podem fazer, né, é quando nós nos submetemos a Cristo, né, nós temos que buscar Ele, porque por nós mesmos a gente não consegue, que às vezes as batalhas são tão grandes, não é? Sim. E quanto maior a batalha, maior o que está em jogo. Por isso que, quando eu vejo a luta grande, é aí que eu falo, agora que eu vou para cima mesmo. Aí que eu vou para cima, porque quando você tem essa visão contrária daquilo, não de derrota, mas então é por isso. Então tem coisa aí para mim. E quanto mais difícil for, maior é a recompensa que você tem ali, Claudete. Maior é a recompensa. Então, quando você foca nisso, aí você fica motivado. Ainda que você esteja fraco, você fica motivado. Fala, não, mas eu vou dar um jeito nisso. Vou, sei lá, vou jejuar, vou fazer não sei o quê, vou fazer alguma coisa. Vou. Porque agora você sabe, e aí é diferente. Aí você entende o mistério que fala lá em Tiago. Tiago, sabe não, eu vou ler para você aqui, não, vamos continuar em Filipenses. Lá em Tiago, logo depois de Hebreus, né, o texto fala assim, Tiago capítulo 1, lá no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aí fala, como é que eu vou ficar feliz nisso? Né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, aqui ele começa a descrever o processo. Se eu entender que existe um despojo ali, uma recompensa ali para mim, eu me alegro. Eu falo, não, porque eu vou pegar isso aqui. Eu não sei o que é, mas eu vou pegar. E eu sei que é por isso que a luta está grande. Aí você fala, já você está com o dia contado, porque eu já venci você em Cristo. Pode esperar aí que você vai deitar. E ó, vai para cima.
Vai para cima. E aqui, você vai guerrear aqui, ó. Não é o fulano, nem ciclano, nem beltrano que faz ou não faz. Não, é aqui, ó. Você vai aqui, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Você vai, você... Sabe? E uma hora você... Bum! Fala. Tony, isso é muito. Hoje eu já tenho discernimento de muitas coisas, né? Dessas guerras. Toda vez que eu tô, né, avançando, o inimigo ele usa uma irmã minha, é irmã de sangue mesmo. Toda vez usa ela, porque ela é mais fraca. Nesse momento mesmo, ela nem tá falando comigo e eu nem fiz nada para ela. Já Então, mandei mensagem para ela falar comigo e ela não quer falar. Ele levanta ela toda vez. então, aí você sabe. Você não fez nada para ela, você fez pro diabo dela. Então, aí ele fica bravo e deixa ela emburrada junto. Você entendeu? É desse jeito, Claudete. Então, quando que eu sei que eu acertei a rota, por exemplo? Quando começa o pau quebrar. Você faz o negócio, começou a ficar difícil quando você fez, falando, acertei, né, Satanás? Acertei. É assim que você tem que pensar e bora para cima. Se não tem resistência, é porque você está errado, tem uma coisa errada. Né? Então, vamos voltar aqui, ó. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, já tem quase uma hora de aula. Eu vou falar mais uns 10 minutinhos aqui com você, ó. Aí o texto ainda fala assim, né, Filipenses capítulo 3, lá no verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Claudete, poder da ressurreição só experimenta quem morre. Então, quando você entrega uma vontade para Deus que você realmente não queria, você pode ter certeza que aquele sacrifício, se é em prol de uma obediência, ele sobe com aroma suave. É sacrifício vivo, santo e agradável. É aqui o sacerdócio de Melquisedeque. É quando você vai entregar para Deus o culto racional. Você sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz. É isso aqui, ó. Esse é o culto racional, é a oferta de si a Deus. Porque Deus, de fato, não quer dinheiro, as coisas de fora. Só que essas coisas são figuras do que nós temos apego. E o apego não é algo que nós temos, é algo que nos tem. Aquilo tem a gente, por isso é tão difícil. Então tem coisa que a gente dá com facilidade, tem coisa que a gente tem dificuldade. Essas coisas que a gente tem dificuldade são as coisas que eu preciso entender que ou eu posso e sou capaz de entregar a Deus, ou aquilo vai ser sempre Senhor sobre mim, porque é aquilo que diz sim ou não para mim, na hora das minhas decisões, compreende? Claudete, você travou, apareceu. Tá me ouvindo? Claudete, Tony, tá você travando tá me tudo. ouvindo? É, eu tô vendo você travar, agora eu não sei se, eu acho que é a sua conexão, viu? Tá chovendo aí? Não, tá normal. Mas você tá me vendo bem ou você tá vendo você travar? Não, eu não, eu vejo você travando, você para, eu não consigo ouvir. Ué, eu tô vendo você assim, que coisa. Em todo caso, né? Você está me ouvindo bem agora? Sim, Tá, nós vamos continuar mais um pouquinho aqui, então. Você ouviu o que eu falei aqui anteriormente? Que eu falei a respeito de quanto mais aquilo te dói, mais poderoso é a sua entrega. E falei também que tem a questão do quanto aquilo te tem. Quanto mais difícil é entregar, mais aquilo te tem. Não é você que tem aquilo, então aquilo é um tipo de senhor sobre a tua vida. Então, de tempos em tempos, essas renúncias, elas devem acontecer. E os melhores momentos são nos portais de festa. Então, quando você começa a ter essas leituras, você começa a aplicar a coisa certa na hora certa, porque Deus pede sacrifícios, Deus pede coisas, e Deus não ama só quem dá com alegria, Deus ama quem o adora, e a adoração é em espírito e em verdade, ou seja, é de dentro para fora. Quando você entrega algo que você ama para Deus, você está mostrando para ele que você ama mais ele do que aquilo que você segura. Ainda que você faça em lágrimas, ainda que você faça contrariar de tudo, essa vontade é só um nó que você está desatando. Então, entenda que tem um nó muito apertado que você está puxando ele e está muito difícil. E quando você entrega a Deus, aquele nó desata.
É por isso que é difícil algumas coisas para nós, porque não somos nós que temos, é o diabo que tem. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, o Senhor vai testando a gente, vai colocando a gente, mas aquele negócio, quando você vai ganhando a confiança do Senhor, ele vai te dando mais, 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 mais. O Salmo 25, lembra? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, você mede o quanto o Senhor ama uma pessoa pela medida da revelação que ele dá, porque ninguém revela intimidade para qualquer um, principalmente o Senhor. Você entende? Sim, essa é uma das palavras que o Senhor já ministrou comigo. Eu nunca mais esqueci. Então, eu nunca mais esqueça mesmo, fica com ela aí, porque se o Senhor já te deu essa palavra, é porque ele tem novidade para você. Só que entenda que isso tem o seu preço, entendeu? Isso tem o seu custo. E aquele negócio, o Deus sabe quanto custa para você, porque de repente seu problema não é dinheiro, seu problema não é uma coisa material, mas tipo um relacionamento, é um trabalho, é uma posição no ministério, é alguma coisa que para você, fala, isso aqui ninguém toca. Nunca, não se trata, não é exclusivo sobre dinheiro, sabe, Claudete? Nem sobre posses. As pessoas geralmente associam, mas não é. Então tem muita coisa que a gente não sabe, né? E que tem. Então, assim, você vai fazendo as suas renúncias, suas coisas, conforme o Senhor for te guiando. E porque tem tempo para isso. Não é viver a vida inteira fazendo coisa, doando coisa e ficar sem nada. Não é isso. Agora, se o Senhor te pedir, é outra história. Mas não é assim que você vive. Você vai vencendo as etapas. Então, toda vez que você achar alguma coisa que você pega e fala, isso aqui eu não dou de jeito nenhum. Tem duas situações. Ou você não dá porque o Senhor não mandou você dar, como eu tenho um objeto aqui, que lá é um objeto que representa algo meu com Deus. Aquele lá eu não dou, só o de quem falar. Mas eu já sei que é algo muito particular meu com ele. Que é um anel que eu tenho aqui. E esse anel é o anel que é a remissão do caminho da minha paternidade antiga. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas um dia eu vou contar. Não. Eu remi o caminho da minha paternidade antiga. Eu passei por onde ele passou e onde ele perdeu, eu fui lá e consegui vencer no Senhor, sabe? Então eu recebi muita coisa que era dele, nas regiões, nos lugares. É uma história que para legado, sabe? Uma pessoa, uma história para você deixar para os seus filhos, seus discípulos, e ensinando numa reunião assim, porque tudo que você honra, Claudete, você recebe. Só que isso é mais largo do que você imagina. Porque, por exemplo, hoje você é minha filha, tem o livro, tem mais algumas pessoas. Enquanto vocês andam comigo, tudo que eu carrego, o Senhor reparte com vocês. Vocês recebem. Orando, tem coisas que Deus vai atender vocês, não é por causa de vocês, é por causa das coisas que eu já venci no Senhor. E o Senhor vai conceder. Por quê? Porque a gente anda em fluxo. O que é fluxo? É troca de energia. Eu dou, vocês dão. Eu dou, vocês dão. Eu dou, vocês dão. Esse fluxo funciona. E a gente se movimenta em bloco quando é assim. É unidade. E aí você vai caminhando, que nem Eliseu e Elias. O que aconteceu lá? Quando Elias ia subir, o que Eliseu pediu? Eu quero porção dobrada da unção. Dura coisa pediste. Né? Mas se você me ver subir, será tua. Então por que ele viu? Porque ele sempre andou com Eliseu, ou com Elias, e sempre andou em honra, porque o Senhor não entrega essas coisas para qualquer pessoa. Então, se, por exemplo, alguma forma o Senhor me leva, o Senhor fala, 49, aí sou eu na senha. Aí lá vai o Tony. Pronto. Quem que vai ficar com o que eu deixei? É quem eu formei. Então, o legado, a capa, as coisas passam para as pessoas que eu treinei. Entendeu? Então, tipo assim, você, o livro, principalmente, né, vocês dois, são as pessoas que eu tenho dado mais atenção e tenho entregado mais. Por quê? Porque vocês têm um potencial maior no sentido de entrega. Então, esse é o tempo de vocês. Então, eu estou semeando o que eu posso. Estou entregando, estou entregando, estou entregando. Vocês já viram muita mudança, mas vocês já veem muita coisa. O tanto que iluminou vocês aqui, ver o livro, a diferença é outra pessoa. Entendeu? Então, tipo assim, é sinal de que vocês estão recebendo a luz por dentro. Sim. Né? Então, eu quero fechar essa aula aqui dizendo o seguinte: qualquer irmão que tiver aqui, que der valor no conhecimento, na disciplina, na busca, na renúncia, na entrega, e buscar mesmo, pode receber. Por isso que a gente tem que ter uma paternidade, tem que ter um líder, porque Deus trabalha com legado. Abraão, Isaac e Jacó. É continuidade. Então, não importa se eu deixei templos, se eu deixei casas, não. Eu tenho que deixar pessoas que são memoriais eternos de Deus, para continuar o que eu comecei. Isso vale para Igual, todo mundo. igual quando Moisés morreu, né? Ficou Josué.
Justamente, perfeito. Melhor colocação, sim, que você podia dar agora. Então, Claudete, a aula de hoje, a gente vai fechar aqui, deu 1 hora agora, para não ficar muito grande, para os irmãos poderem assistir. Mas nós vamos desenvolver muito esse assunto. Muito, vai ficar muito mais legal do que isso aqui. Tá? Então, hoje, para resumir aqui, o grande ponto é que nós, como sacerdotes, nós devemos experimentar o poder da ressurreição. Por quê? Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz fruto. E o fruto é o que gera vida nas pessoas. Por que vocês comem fruto? Por que vocês estão vivendo? Porque a minha vida tem sido frutífera no Senhor. Então vocês comem do fruto que eu tenho. O que eu passo para vocês é o excedente. Não é o que eu sou, é o excedente. Então sobra. Por isso vocês vivem. Agora tem pessoa que você escuta e fica cansado, você desanima, você não aguenta ficar ouvindo, fala, meu Deus do céu. Por quê? É o que ela é, sepulcro aberto. Então não é porque fala de Deus que a coisa é boa. Não é porque está falando Bíblia que Deus está na coisa. Embora o Senhor use a palavra para muita coisa, mas é tempo de vida. É tempo de buscar a vida, o pão da vida, o Cristo, o Messias. Amém, Claudete Neves? Amém. Você quer fazer alguma pergunta ainda concernente ao assunto? Senão eu vou pausar a gravação aqui. Você está gravando ainda? Tô. Aí eu ia perguntar da herança, por que a tribo de Levi não tinha herança? Porque Deus era a herança deles. É por isso que o Senhor ordenou dízimos, ofertas, primícias, que o melhor de todas as coisas seriam dados aos sacerdotes. E os sacerdotes prestavam serviço a Deus. Deus separou eles para oficiar e trabalhar para ele. Literalmente fazer. E tinha 3 variações. Né? Eu não lembro agora os nomes dos 3. Eu vou buscar na próxima aula, você me lembra de falar. Um carregava tabernáculo, o outro montava tabernáculo e o outro oficiava. Uhum. Grupos. Cada grupo tinha uma função. Sabe? Então, dentro desses 3 grupos, cada um tinha a sua função. Então, eles recebiam dízimos, ofertas, primícias, votos, oferta pelo pecado, etc. Tudo vinha para eles se alimentarem. Porque se eles tivessem que trabalhar, o serviço a Deus era comprometido. Entendi. Entendeu? Mas basicamente é isso aí. Então, o que mudou do antigo para o novo? Só quem recebe dízimos, que é o que Melquisedeque fala. Né? Hebreus, né? Ali, quem recebia, né, aqui eram homens, mas ali quem recebe é aquele de quem se testifica que vive. Então agora quem recebe dízimo é Jesus, Yeshua, Messias. Então não parou de dar, né? Muita gente fala, parou, mas não parou não. A minha irmã abençoada, próspera, retumbante, reluzente, que Deus abençoe todo mundo aí que é retumbante, reluzente, glorioso, fértil, dante, como é a Claudete Neves, irmãos e irmãs, vocês que vão estar assistindo depois aí, né? Aí, essa irmã abençoada aí, vocês sejam abençoados também em nome de Jesus, graça, alegria, renovo, esperança, que o Senhor conceda a vocês frutificar 30, 60 e assim por um, e o espírito da revelação, do entendimento, do profundo conhecimento do nosso Senhor, é o que eu desejo em nome de Jesus. Sejam todos abençoados. Eu vou pausar aqui a gravação, Claudete.